Bom dia, amados, graça e paz. Como é que foi a sua semana? Tudo bem? Tudo bem aí na sua casa? Graças a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. E nós vamos juntos, mais uma semana, estudarmos a palavra de Deus a respeito desse assunto tão importante para nós, que é a unidade da igreja, a unidade cristã do povo de Deus. Nós vamos estudar mais um texto, vamos trabalhar um pouco mais o assunto, compreender um pouco melhor a respeito da vontade de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Amém? Vamos orar, vamos buscar orientação do alto, vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado, Deus, por mais uma semana que o Senhor nos tem sustentado, nos guardado. Queremos te pedir, ó Deus, agora que nós vamos estudar a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, revele, ó Deus, a tua vontade, a tua palavra ao nosso coração e que nós estejamos aptos, ó Deus, a compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã e nos ensinar. Nos auxilia, Deus, nos ilumina, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos dar continuidade para o nosso estudo. Estamos falando sobre unidade cristã e nós vamos já para o nosso primeiro slide. Entendendo e vivendo a unidade. O que será que nós aprendemos a respeito de unidade no nosso dia a dia? Quais são as dificuldades, as barreiras que se levantam contra a unidade e quais são os benefícios da unidade para a nossa vida, da unidade no nosso lar, unidade na sociedade e unidade na igreja, unidade cristã. Lembrando que o nosso texto básico, está lá em Efésios capítulo 4, dos versos 4 ao 6, que diz o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse é o nosso texto base. Nós vamos trabalhar alguns textos mais nesta manhã, mas esse é o nosso texto base a respeito desse assunto de unidade cristã, ok? Vamos adiante. Para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17, 23. Um trecho da oração de Jesus pelos seus discípulos e por nós. Então, o pedido de Jesus é que nós fôssemos perfeitos e fôssemos unidos. Notem que unidade e perfeição estão juntos, fazem parte do caráter cristão, fazem parte daquilo que Deus deseja para nós, para os seus filhos, para a sua igreja. Deus não quer um povo dividido. Deus não quer um povo pensando diferente, que não seja unido em torno do mesmo ideal, que tenha a mesma luta, o mesmo desejo. Mas Deus quer um povo unido, que tenha o mesmo foco, o mesmo ponto de interesse. Nós estudamos isso na aula passada, que o que nos une é o próprio Deus, é Ele quem promove a nossa união e sustenta a nossa união. Vamos lá para o texto. A unidade cristã é um dos fatores vitais para a vida da igreja. Uma das marcas da queda em nós é a dificuldade que temos de conviver pacificamente uns com os outros. Os relacionamentos quase sempre resultam em conflitos que vão dos menores às guerras mais sangrentas. Para alguns, a solução tem sido o isolamento ou o individualismo. Nessa primeira parte, a gente vê que nós temos uma luta, uma dificuldade para nós se formarmos, para nós termos um povo unido. Nós temos dificuldades em família, nós temos dificuldades no nosso trabalho, nós temos dificuldades quanto à sociedade.
tudo isso referente à união. Nós temos dificuldades em nos permanecermos unidos. E isso é fruto da nossa queda, ou seja, da queda do homem lá no Jardim do Éden, lá com Adão, com Eva. Desde aquela ruptura, nós temos algumas dificuldades e nós carregamos ainda, ressentimos ainda do fruto da queda, né? Nós temos essas dificuldades, isso é claro para a gente. Você já notou como parece que a gente tem às vezes afinidade com uma pessoa, nos relacionamos bem com essa pessoa, né? Mas basta ter algum atrito, algum ponto de discordância, parece que nós já não gostamos tanto assim. Nós já começamos a olhar para os defeitos dessa pessoa. Tudo isso é fruto da queda. Vamos um pouquinho mais adiante aqui com o nosso texto. Olha só, a igreja tem uma natureza essencialmente coletivista. O que é isso? A igreja tem a essência de viver em comunidade, coletividade, união. Essa é a essência da igreja, não é? Ela tem isso como parte da criação dela. Ela é coletiva. E a falta de unidade sempre resulta em fracasso na tentativa de ser igreja. Não existe igreja desunida. Não subsiste. Pode até existir por um período, mas ela está fadada a acabar. É insucesso. Não vai permanecer. Porque nós necessitamos de viver em união, de termos comunhão. Isso é uma essência da igreja. Quando nós arrancamos isso, né, tiramos essa essência da igreja, ela então está fadada ao fracasso, ok? Por isso é preciso entender e viver a unidade, sabendo o quanto ela é importante. Jesus pediu a Deus em nosso favor que fôssemos perfeitos em unidade. A unidade nos proporciona benefícios incontestáveis. Vamos listar alguns. Então nós já vimos que há uma necessidade primordial da igreja ter unidade. Não tem como desvencilhar isso, não tem como arrancar isso do DNA da igreja, a unidade, não é? Vimos que ela é importante, que ela é desejo de Deus, que Jesus pediu a Deus para que nós fôssemos perfeitos e unidos, tivéssemos uma união perfeita. E agora nós vamos ver que essa união traz benefícios incontestáveis, sem dúvida alguma, que são benefícios para a coletividade da igreja, para a igreja como um todo e para nós também individualmente, ok? Vamos listar então alguns desses benefícios. A unidade proporciona edificação espiritual. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11, o apóstolo Paulo nos manda edificar uns aos outros, construir uns aos outros, fazer o outro ser o que tem que ser, para a glória de Deus. Notem bem essa frase: desenvolver, ajudar na construção, no desenvolvimento do outro, ou seja, do nosso próximo, do nosso irmão, a fim de que essa construção, aquilo que ele vier a ser, sirva para glorificar a Deus. A convivência, então, é importante, ela é edificadora, ela ensina, ela ajuda na formação. Esse poder está na comunhão dos santos, no convívio dos crentes uns com os outros. A convivência tem o poder de nos aperfeiçoar por meio do compartilhamento de conhecimentos e experiências. Olha só que interessante, irmãos. Nós aprendemos uns com os outros, nós nos aperfeiçoamos, nós somos afeiçoados, temos comunhão. Essa comunhão, ela é tão abençoadora, a comunhão dos santos,
que ela traz edificação. Nós nos edificamos uns com os outros, aprendemos através da experiência de um irmão, de uma irmã. Nós conseguimos, através dessas experiências, aprender a conviver e a viver de acordo com os padrões bíblicos. Eu não estou falando das más experiências, a gente vai ver isso no final, que as más experiências trazem prejuízo e não edificação. Nós estamos falando da comunhão dos santos, a que promove edificação. Olha que maravilha que é essa unidade da igreja, essa comunhão da igreja no aperfeiçoamento, no crescimento e na edificação dos irmãos, né? Vamos adiante. A unidade proporciona quebrantamento e transformação. Então, a unidade, ela edifica, ela ajuda na construção do indivíduo, do servo de Deus, e a unidade proporciona quebrantamento e transformação. Vamos entender isso? Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, o apóstolo nos exorta a não estranhar o fogo ardente que surge no meio da igreja, que parece algumas vezes comprometer a unidade. A unidade não é meramente a ausência de conflitos. Nós precisamos entender isso, compreender, aceitar isso, que a unidade não é meramente a ausência de conflitos. Nós vamos ter conflitos, nós somos diferentes, então nós vamos sim ter momentos de conflitos. E sim, o foco fechado no ideal comum de glorificar o Salvador. Então, os conflitos, eles surgem sim, nós vivemos conflitos, mas eles não podem ser maiores do que a nossa vontade de atingir o objetivo pelo qual Deus nos chamou. Nós não nos deixamos levar em torno apenas dos conflitos. Nós não nos separamos por conta dos conflitos, porque há algo maior, há um ideal maior, há um foco que o povo de Deus tem, que é fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, glorificar o Senhor, o nosso Salvador. Na unidade, somos confrontados com as nossas imperfeições e nossa tendência é sempre ir para a defensiva e negar as falhas. Isso é um problema nosso e não é novo, irmãos. Não é novo. Vem lá do Éden. Lembra quando Eva peca, né? Primeiro, então ela chama Adão, oferece Adão, Adão também peca. E quando Deus aparece aos dois, Deus não pergunta para Eva em primeiro lugar, pergunta a Adão, porque ele é o cabeça. Chama e fala: Adão, o que foi que você fez, Adão? E Adão confessa: não, eu comi, mas foi a mulher que o Senhor me deu, ela que me ofereceu. Então, há uma tendência nossa, quando nós somos confrontados com falhas, com dificuldades, com qualquer coisa que venha a confrontar as nossas atitudes, as nossas imperfeições, nós temos uma tendência de termos sempre uma atitude de defesa. Nós vamos sempre para a defensiva e negamos as falhas. Parece que o problema está sempre nos outros, nunca está conosco, não é? O que gera conflitos gigantescos e complexos. Essa atitude gera muitos conflitos, geram discussões, geram controvérsias, contradições, gera inimizades, rancores, tudo por conta de não assumirmos as nossas próprias falhas e muitas vezes nós empurrarmos essas falhas nas costas de uma situação ou de uma pessoa, ok? Muitas vezes tais conflitos não podem comprometer nossa unidade. Antes, eles são permitidos por Deus para produzirem em nós quebrantamento. Agora, a atitude contrária, quando nós sofremos, passamos por esses conflitos, por essas dificuldades, a atitude contrária nos leva a termos um coração quebrantado.
A atitude contrária é assumirmos a nossa responsabilidade, a nossa falha e quebrantarmos o nosso coração o suficiente para reconhecermos o nosso erro e pedirmos perdão. E muitos desses conflitos dentro da igreja são permissão de Deus para o nosso crescimento, para nós enfrentarmos as falhas. Nós só conseguimos enfrentar as nossas dificuldades, os nossos conflitos, quando nós passamos por eles, lutamos com eles e vencemos. Para isso nós contamos com a orientação do Espírito Santo de Deus. E é permissão de Deus que nós passemos por conflitos para que sejamos aperfeiçoados. Por eles somos transformados, por esses conflitos, por essas diferenças, essas dificuldades. Nós somos transformados. Em Provérbios 27:17, podemos ler: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Somos afiados e melhorados na unidade. Então, dentro da igreja, dentro da unidade, isso serve também dentro da unidade familiar, né? Nós somos aperfeiçoados, nós crescemos quando nós lutamos, quando nós passamos pelos conflitos orientados por Deus, reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, quebrantamos o nosso coração e aí então nós pedimos perdão, nós nos libertamos desse pecado e nós somos transformados, nós somos melhorados, nós somos cada vez mais aprimorados na fé, aprimorados no amor. E isso é maravilhoso, queridos. Eu queria, nessa primeira parte, nesses primeiros 5 slides que nós já conversamos, eu queria dar uma paradinha para a gente meditar um pouquinho a respeito disso. Você está passando por conflito? Você tem algum conflito no seu lar? Na igreja está meio difícil agora, né? Só se for por WhatsApp, porque a gente não está ficando junto. Só se for um conflito cibernético, um conflito online, né? Na era da informática. Mas talvez nós tenhamos alguns conflitos que nós carreguemos conosco. Algumas coisas que nós tenhamos no nosso coração. Você tem alguma coisa assim no seu relacionamento com seus filhos? Filhos com os pais? Marido, esposa, esposa, marido? Irmãos? Amigos? Você tem algum conflito? Você tem algo? Eu gostaria que você comentasse muito brevemente lá no nosso grupo. Só assim, olha, eu estou passando por conflito. Eu já passei por um conflito. Eu estou saindo, eu estou entrando. Eu preciso de ajuda. Orem por mim. Mas vamos abrir um pouco o nosso coração? Vamos falar uns com os outros? Vamos fazer como a palavra diz? Vamos edificar-nos uns aos outros. Vamos crescer uns aos outros. Vamos falar por 10 minutinhos? Vamos comentar lá no nosso grupo. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte.